Nessa aula você vai entender como encontrar, abordar e analisar clientes para gestão de milhas. O objetivo dessa aula é para você encontrar potenciais clientes, realizar abordagens estratégicas, aplicar o diagnóstico e identificar clientes que sejam interessantes para a gestão de milhas e viagens, tanto para a sua empresa quanto para eles. E construir propostas mais assertivas, tendo um percentual maior de conversão em vendas com os seus clientes. Pensando que, se você encontra o cliente certo, o fechamento ele acontece naturalmente. Bom, qual que é o maior erro de quem está começando com a gestão de milhas? É acreditar que precisa encontrar pessoas que já entendem de milhas. Porque na prática, você vai ter muito mais pessoas que sabem superficialmente de milhas do que as pessoas que entendem de milhas. E os grandes entendedores de milhas acabam preferindo fazer por conta própria e talvez para eles você pode oferecer uma consultoria ou vender um sistema de monitoramento entregando para eles só os alertas das promoções. Mas enfim, o foco aqui é falar sobre como encontrar os clientes para gestão de milhas. Então, o seu discurso vai ser identificar o potencial, não esperar necessariamente que eles já saibam, porque esse vai ser o seu papel, saber e executar. E grande parte dos bons clientes de gestão de milhas é as pessoas que não sabem ou não têm tempo para executar. E é isso que a gente vai ver aqui. Bom, onde normalmente você encontra clientes para gestão de milhas? Lembrando que são pessoas que gastam muito para ter potencial de geração de milhas e que têm hábito de viajar. E onde costuma ter essas pessoas? Aeroportos, são empresários, médicos, advogados, profissionais liberais, profissionais autônomos, empresas, executivos que precisam viajar a trabalho, palestrantes, representantes comerciais, músicos, entre outras áreas. O viajante frequente é o principal cliente que você busca na gestão de milhas. Viajante frequente. Esse é o cliente. Grupos de network, grupos de igreja, grupos de esporte, onde você vai encontrar potenciais clientes para a gestão de milhas e viagens. Quais são as principais fontes de captação? E em outras aulas a gente entra no detalhe mais prático de cada uma delas. Indicação de clientes. Você precisa que a sua base de clientes saiba que você faz gestão de milhas e viagens. E deixar claro também que o serviço de gestão de milhas e viagens, ele não é para todo mundo. E isso não é em caráter exclusivo, não é para todo mundo, porque você tem a transparência de dizer para o seu cliente que isso não é bom para ele, porque ele não vai ter um retorno esperado nesse cenário. Eventos empresariais. O empresário normalmente tem um gasto alto e ele tem uma flexibilidade para viajar. E isso é fundamental em estratégia de milhas, porque às vezes você pegar 2, 3 dias para frente, 4 dias para trás, aumentar um pouco ou diminuir um pouco a viagem, vai aproveitar os melhores cenários. E normalmente o empresário tem essa flexibilidade, além de ter gastos altos empresariais, às vezes até pessoais também. Redes sociais. Rede social, ela pode ser uma ótima forma de captação, pensando que você explora mais a sua própria base, gera mais visibilidade para você, consegue com estratégia gerar mais credibilidade e gestão de milhas é um serviço de confiança. O seu cliente ele precisa confiar em você, você precisa ter uma credibilidade alta com ele para que ele feche o serviço de gestão de milhas. Parcerias estratégicas. Existem outras empresas que atendem o mesmo cliente que você quer atender. Então você aproximar dessas empresas não com interesse diretamente na carteira de cliente dele, mas interesse de ser parceiro. E o que um parceiro faz? Ele contribui antes de receber. Então você se alia a empresas e você oferece apoio, você promove debates, você ajuda os clientes dele, você indica clientes para ele e naturalmente vai existir
boas parcerias estratégicas de atendimento em conjunto do mesmo cliente. Grupos de viagens, por exemplo, grupos de excursão, viagens de famílias que viajam uma vez ao ano. Se você já vende isso, já vende esses grupos de viagens, o responsável por essa viagem, ele pode se tornar um cliente de gestão de milhas. Outros tipos de grupos de viagem, viagens de igreja, viagens para festivais. Então, dentro desses cenários que pode ser que você já tenha dentro da sua agência, pode sair clientes adequados para a gestão de milhas. Comunidades de viajantes. Às vezes você já participa ou não, você pode criar sua própria comunidade ou participar de comunidade que pessoas estão lá para ter dicas e você está lá contribuindo, ajudando e uma pessoa ou outra pode ter interesse que você resolva para ela e não que ela ali passe a resolver. O network ele é fundamental, é uma das principais estratégias, pensando principalmente que é um serviço de confiança. Você tendo um bom network, desenvolvendo um bom network, tanto você de forma espontânea, quanto participar dos grupos profissionais de network, isso pode fazer muito sentido, principalmente para o trabalho de prospecção para gestão de milhas. LinkedIn também tem ali uma plataforma de rede social mais corporativa, mais séria nesse quesito. Você pode se posicionar ali como um parceiro estratégico e gestor de milhas e viagens para atender corporações, pode atender CEOs, diretores. Então, isso, olhando como um todo, todas essas estratégias de fonte de captação pode ser bem rentável. Você testa por escala, por níveis, qual que você vai adaptar para você, de fato, começar. Estratégias de abordagem. Você nunca deve oferecer a gestão de forma direta como um panfleteiro. Quer contratar a minha viagem? Quer contratar a minha agência? Quer contratar uma gestão? Precisa de gestão de... Ninguém está buscando por gestão de milhas, salvo grandes exceções. Mas as pessoas... não é um serviço que é muito difundido. Então a pessoa ela não está procurando um gestor de milhas como ele pode estar procurando uma agência de viagens para vender um pacote, uma passagem aérea para ele. Então, é muito diferente. É um serviço que você, ao longo de uma conversa, vai instigar o cliente, vai direcionar o olhar dele para algo que hoje talvez ele não esteja enxergando ou que ele enxerga, mas desistiu porque ele não consegue executar no dia a dia, porque demanda um trabalho, um tempo que ele está se frustrando por querer fazer e não conseguir. Então, são essas as abordagens mais eficientes. Você num papel de ajudar ele a enxergar ou ajudar ele a executar. Então, o tipo de abordagens mais assertivas é se ele sabe quantas milhas ele está deixando de gerar. Isso para alguém que já entende de milhas. Ou você pode adaptar esse discurso por você sabe quantas viagens você está deixando de fazer por não aproveitar estratégias seguras de milhas e pontos. Então, isso você já vai trazendo clareza para a pessoa. Ela pode ligar um alerta, porque por mais que milhas não é algo muito difundido, que as pessoas sabem exatamente como funcionam, todo mundo já ouviu falar de milhas. Atrela milhas a cartão de crédito. E cartão de crédito é um dos pilares e talvez o que menos representa em uma estratégia completa. E é uma principal porta de entrada para iniciar uma conversa com o cliente. Então você, quando desperta esse interesse, que o cliente ele percebe que ele está deixando dinheiro na mesa, que ele está deixando de viajar, ou ele está gastando muito dinheiro com viagem quando ele poderia estar gastando menos, aí você já abriu essa porta de conversa com ele e você pode oferecer para fazer um diagnóstico gratuito, sem compromisso, só para mostrar de fato quantas viagens ou quanto de economia a vida dele geraria por ano para ele. Essa é uma ótima abordagem. E aí você mostra para ele que pode ter muitas boas viagens dentro da vida dele. Uma frase que eu costumo dizer é: a viagem que você não faz está na milha que você não gera.
E às vezes ele não precisa ter o conhecimento para isso, de ir atrás de curso, ir atrás de especializações para que ele faça. Porque tem você, gestor de milhas e viagens eficiente, que vai conduzir tudo para ele, e ele não precisa preocupar nem com o tempo, nem com o conhecimento. É sobre isso. A abordagem consultiva, você vai além dos gastos. Depois que o cliente ele já demonstrou o interesse, você instigue ele a falar das viagens que ele já fez, os programas de milhas que ele já utilizou, se ele já gerou pontos, que ele trocava ponto por panela, se ele trocava ponto direto na Livelo, lá. Então você vai entender qual é o padrão de comportamento com ele sobre milhas. Às vezes ele fala assim, esse trem não funciona não, nunca dá certo, eu sempre gero milhas lá, mas nunca é o suficiente para eu viajar, expira milhas, todo mês eu perco tanto de milha. Então você instiga ele a falar, porque nessa abordagem consultiva, ele precisa te perceber como um aliado dele, até porque nesse momento você nem está vendendo para ele ainda, você só está percebendo se o seu serviço é adequado para ele, se ele tem perfil para uma gestão de milhas. Então você vai ouvir como que ele viaja, como que ele compra, normalmente se ele usa pontos, se ele perde pontos, se ele já tem cartão que pontua, qual cartão é esse, se ele tem essa clareza desse cartão, se ele tem um relacionamento próximo com o gerente do banco dele, se ele já emite com milhas, como que ele emite, deixa ele falar, instiga ele a falar. Se ele já fez alguma estratégia de acúmulo, tudo isso vai te dar informações sobre qual o nível de consciência que essa pessoa tem da estratégia de milhas para usar isso de viagens. E tudo isso vai te servir para definir, entender se de fato você pode ajudar ele e qual vai ser o padrão da sua proposta de gestão para ele. O primeiro contato com o cliente, você vai quebrar o gelo. E é muito fácil quebrar o gelo falando de viagens. Praticamente todo mundo gosta de viajar. Tem uma experiência de um perrengue de viagem, tem um lugar que viajou que gostou muito, tem um sonho de uma viagem. Então você quebra o gelo, fala de viagens. Você, por exemplo, em uma rodada de networking empresarial, você é o ponto fora da curva. Tá todo mundo preocupado com venda, com funcionário, com crise, com aumento, com imposto, com isso, e você chega para trazer um momento sobre viagem, falar de viagem, e as pessoas se empolgam para falar de viagem. E aí você entendeu que aquela pessoa ali está propícia para falar de viagens. E aí você já vai entrando em coisas mais técnicas, de perfil, de gasto, de milhas, de emissão, entendendo. Falar um pouco de oportunidades que você já viu, de emissões que você já fez, ou de emissões que você viu no curso que poderia se encaixar para ele. Então você vai trazendo isso e você agenda um diagnóstico. Ou você fala, olha, vamos agendar para te apresentar com detalhes, com o meu trabalho, para você ver se faz sentido para você. Por exemplo, você está num evento, conheceu uma pessoa, demonstrou, viu que ele pode ter um potencial e marcou, pegou um contato ali, passou o seu contato, Instagram, e agenda para falar com ele em outro momento, que você vai precisar de 30 a 45 minutos no máximo para apresentar um diagnóstico completo para ele. E aí, nesse diagnóstico, você vai enviar um formulário. Dentro do sistema Trevio já tem modelos pré-prontos de formulário, você pode avaliar se aquele modelo te atende ou se você precisa ajustar. Você faz tudo isso pelo sistema Trevio, você manda o link do seu formulário para ele, ele responde e já fica tudo lá. E é importante você orientar que ele responda antes da reunião. Por quê? Você já vai ter mapeado grande parte do perfil dele pelas respostas do formulário. Você já fez uma conversa prévia com ele, já entendeu um pouco mais. Você vai fazer análise das respostas que ele deu, você vai ter já listado algumas coisas e na reunião de diagnóstico você vai pegar mais informações, caso você sinta necessidade de mais informações, conferir algumas situações e você apresenta o diagnóstico com as possibilidades. Claro que dentro da gestão pode ser mais, pode ser menos, mas é importante que você não vá para a reunião com o objetivo assim, não tem que fechar isso a qualquer momento. Você tem que entender, precisa ser vantajoso para essa pessoa a gestão de milhas. E se não for, tá tudo bem. Você gerou um ponto de conexão, a pessoa entendeu o seu trabalho e ele pode conhecer
várias pessoas que têm perfil para o seu cliente. E se ele não virar cliente de gestão, você pode vender uma consultoria ou você pode até vender as viagens pela sua agência que ele já listou dentro do diagnóstico os objetivos de viagem dele. Então, você precisa entender que é um serviço de credibilidade e confiança. Então, você usa desde o primeiro contato até a apresentação do diagnóstico para gerar valor para essa pessoa. E você só vende se de fato fizer sentido para ele e para você. O formulário de conhecimento do cliente, que está dentro do sistema Trello, ou você pode fazer na forma como você preferir, o sistema ele facilita a sua vida, ele serve para você formalizar a sua conversa informal com ele em dados que vai basear a sua proposta e o seu contrato. Você vai entender sobre cartão de crédito, sobre gastos, sobre investimento anual em viagens, sobre tipo de viagens que ele quer fazer. Você vai ter os objetivos e os porquês do cliente. Às vezes, uma viagem para a China pode ser uma viagem para conhecer um fornecedor, ou pode ser um sonho de infância de conhecer a cultura. E isso tem muita diferença, tanto no planejamento como na forma que você vai vender. Então você evita a suposição. Às vezes, em uma conversa informal, o cliente ele falou uma coisa e ele estava equivocado. Na hora do formulário, isso já está mais formalizado. O cliente pode ter levantado algumas informações antes de responder. Dados básicos que você precisa saber: nome, telefone, e-mail, cidade, profissão, empresa, estado civil. Por que isso é importante? A pessoa casada, ela gasta mais do que a pessoa solteira, porque são mais pessoas. Quantidade de filhos. Quem tem filho tem um gasto maior. Então, tudo isso vai contribuindo para que você vá certificando e deixando tudo bem amarradinho para que no final a sua proposta faça tanto sentido que o cliente ele vai concluir que eu não posso não fechar esse trabalho. Porque diante de tudo que ele me apresentou, a melhor decisão é ter essa empresa cuidando da minha gestão de milhas e viagens, para que eu possa ter momentos de lazer com a minha família, para que eu possa ter vantagem competitiva no meu negócio, gastando menos em viagens, otimizando meu tempo. Então, o final da apresentação da sua proposta não é aqueles argumentos fechados ali, do tipo, não tem que fechar por isso, por aquilo. Tem que fechar, mas tem que fechar porque fez muito sentido. E a conclusão do seu cliente é: não posso ficar sem isso na minha vida. Essa é a percepção que você precisa gerar para ele. Perfil de viagens, isso é importante você saber. Caso o cliente não tinha deixado com clareza no formulário, isso você precisa certificar antes de apresentar o diagnóstico. Então, quais as viagens, destinos frequentes, se é lazer ou negócio, se é sozinho ou acompanhado, quais são os objetivos futuros. Porque uma família com 4 pessoas pode fazer 2 viagens anuais em família, uma viagem anual em família, e o responsável financeiro talvez faça 6 viagens a negócio com uma pessoa, sozinho, ou com 2 pessoas. Então, isso é muito, muito importante. Perfil financeiro, os cartões que ele já utiliza, gasto médio mensal, quais os bancos ele já tem conta, mesmo que não tenha cartão, que isso pode ser importante na hora das estratégias de upgrade de cartão. Quais os programas de fidelidade ele já tem ativo, isso você entende um pouco de maturidade de milhas que ele já tem. E se ele tem interesse em investir em milhas, que isso é papo de outra aula, que ele pode ter retorno sobre esse investimento também, investir no limite do cartão. Mas isso a gente tem uma aula especificamente para falar sobre isso. Qual o perfil de acúmulo? Isso também é muito bom que você já saiba inicialmente. Quais o saldo de milhas que ele já tem, se ele já comprou milhas antes, se ele já transferiu pontos, se ele já assina clube, se ele utiliza as compras bonificadas, se ele conhece essas estratégias. E dependendo da resposta, você alonga a conversa. Se ele já comprou milhas, comprou por quanto? Comprou como? Comprou com qual objetivo? Se ele transferiu ponto, aproveitou bônus, transferiu para onde? Deu certo, ele conseguiu aproveitar. Se ele assina clube, assina por quê? Assina qual custo? Acompanha o custo disso? Por quê? Você vai ver que muita gente já é assinante de clube há muito tempo e pode estar perdendo muito dinheiro sem acompanhar. Acha que está fazendo bons negócios assinando ali porque tem a quantidade de milhas ali
mensal, mas na hora de converter para passagem aérea, pode estar pagando mais caro do que se estivesse comprando a passagem aérea. E esse é o seu trabalho, de mostrar isso para ele. Tipo, você acompanha, você sabe quanto que vale comprar o custo daquela milha. Então você faz esse trabalho de acompanhamento do custo do milheiro do seu cliente. E você registra tudo isso no sistema Travel, porque você pode gerar relatório para ele, mostrar qual que é a evolução que ele está tendo, quais os gastos que ele está tendo, que lá no final, quando emitir uma passagem aérea, você vai provar para ele. Você investiu XYZ em assinatura, em compra de milhas, o seu custo médio das milhas da Smiles, por exemplo, está de R$8, porque aproveitou da orgânica, porque comprou aqui ali. Então, a passagem aérea que custaria 7 mil, saiu por 2.800, considerando taxa de embarque e os custos ali. Então, isso você vai trazer clareza e profissionalismo para o seu cliente. Principalmente a sensação que com você ele pode confiar nas decisões de assinatura de clube, se cancela, se não cancela. Então, essa parte do perfil de acúmulo é extremamente importante, mas você faz já no início do contrato. Já fechou, aí você faz. Se você tem essas informações antes, o que você faz? Já cadastra tudo no sistema Travel, porque você vai usar isso como estratégia para fechamento, caso ele não feche de imediato com você. Tendo essas informações, o sistema te avisa quando é estratégico, a promoção ativa vai fazer sentido para ele. E caso ele não tenha fechado naquele momento, você vai fazer um follow-up para ele, ligando e informando as oportunidades que ele poderia ter benefício de imediato. Isso também é tópico para outra aula que a gente fala só sobre follow-up disso. Então, tenha as informações, registre pelo sistema, dentro do formulário, registre essas informações extras quando você estiver fazendo a reunião de diagnóstico com o cliente, já cadastra tudo no sistema, porque a nossa mente é falha, a nossa memória não consegue registrar tudo e o sistema vai te apontar as oportunidades que aparecem para tanto te fazer entregar o resultado que você está vendendo na gestão de milhas, quanto te ajudar a converter em negócios o cliente que você apresentou o diagnóstico e naquele momento ele não fechou por algum motivo. Fazendo a análise do cliente. Após coletar todos os dados, você precisa mensurar potencial de geração de milhas com o cartão que ele tem, com um cartão mais adequado para o gasto dele, que ele pode aumentar em 30%, 40%, 50%, 60% a geração de milhas que ele tem, qual o potencial das emissões das viagens que ele precisa ter. E o perfil de investimento. Esse perfil de investimento é investimento em milhas. Se ele gasta 50 mil por ano em viagens, ele vai aplicar isso em assinatura de clube, mensalidade da gestão de milhas, compra de milhas e vai ter esse benefício todo que você já está entendendo e vai apresentar para ele. Perfil de engajamento. O que é esse perfil de engajamento? Quanto ele já sabe de milhas, o que ele já faz. Isso vai te trazer uma clareza de quão engajado com o trabalho ele vai estar. Porque a gestão de milhas, a maior parte do trabalho é seu, mas ele também precisa se envolver. A compra bonificada é ele que faz. A negociação do upgrade do cartão com o gerente do banco é ele que faz. Você só vai direcionar qual o cartão, quais as possibilidades, quais as promoções de adesão. Mas isso é ele que faz. Então você precisa deixar claro que parte do trabalho ele vai fazer. Você é o suporte operacional e estratégico dele, mas tem coisa que é responsabilidade dele. E quanto mais engajado, mais retorno ele vai ter. Identificando oportunidades. Está utilizando o cartão correto? Isso você que vai inclusive trazer essa clareza. Outra coisa, se existe gastos que hoje não passa no cartão, mas que poderia estar, está fazendo um acúmulo mais adequado. Por exemplo, esse cliente ele poderia estar ganhando mais se assinasse o Clube X da companhia, se ele usasse mais o outro cartão, se pegar um cartão melhor e somar as faturas, bate isenção de gasto. Então tudo isso é preciso ser avaliado e apresentado. O cliente ele precisa ter essa clareza que você está trazendo mais benefícios para ele com o seu conhecimento especializado.
possui oportunidades perdidas, o cliente expirou 60 mil milhas, expirou 30. Então, 60 mil milhas já daria uma boa viagem. Você precisa trazer essa clareza. O cliente está no escuro, você é a luz que está mostrando tudo para ele. Às vezes você está mostrando um problema. Ele está deixando de ganhar, ele está perdendo aqui. E com o seu trabalho, ele não vai deixar isso mais na mesa, ele não vai perder mais isso. Na pior das hipóteses, se ele não puder viajar e tiver milhas para expirar, você vai gerar uma renda para ele, você vai comprar essas milhas dele. E ele vai ter lucro com isso. O melhor é que ele viaje, mas você cuida de tudo para que ele não perca nada. Ele consegue atingir esses objetivos da viagem? Não tem milha suficiente, não é para mim, mas ele pode comprar parte do saldo ao invés de comprar a viagem inteira. Então você vai apresentar tudo isso para ele. Qual é o cliente ideal para a gestão? Normalmente tem gasto recorrente, interesse em viagem, um perfil organizado ou que tende a ser organizado, porque qual é essa clareza da organização? Se é um cliente que só quer viajar em cima da hora, você vai conseguir benefício para ele. Com certeza, porque ele vai gastar menos do que se ele estivesse indo lá comprar no balcão da companhia aérea ou comprar pelos sites ou online. Mas se é um cliente que ele te dá uma antecedência grande da viagem que ele quer fazer, se ele é organizado quanto a isso, nesse ponto, você consegue monitorar as melhores oportunidades para ele. Então, tem maior vantagem quem tem maior organização. Porque é um pouco diferente de comprar a viagem do que fazer estratégia de gestão de milhas. Por exemplo, em média, uma viagem nacional, o melhor período de comprar é de 5 a 3 meses antes da data da viagem. E isso também tende a ser com milhas. Só que ele precisa se organizar com antecedência maior, porque ele precisa ter as milhas disponíveis para emitir a viagem 5 a 3 meses antes de uma viagem nacional. Então, ele já tem que ter gerado essas milhas. Então, pensar que um perfil organizado se planeja com antecedência, contrata gestão, faz upgrade de cartão, vai mudando os hábitos de compra. Então, esse é o cliente ideal para gestão. E que tem o interesse também do acompanhamento profissional, porque às vezes a pessoa tem tudo isso, mas ela prefere fazer por conta própria. Ainda assim, você pode ajudar com consultoria, com treinamento, vendendo o sistema de monitoramento para ela, para ajudar na identificação das oportunidades. Mas esse não é um cliente de gestão. O que faz por conta própria, ele é um cliente de monitoramento. E quando não faz sentido vender a gestão? A pessoa não viaja, não tem intenção de viajar nos próximos 12 ou 24 meses, não utiliza cartão ou não tem interesse em utilizar. Até esse não utiliza cartão é relativo, porque às vezes por algum motivo a pessoa compra tudo à vista. Eu tenho um case de cliente meu que ele não utilizava cartão e ele fez compra de milhas no Pix e economizou mais de 30 mil reais em viagens internacionais para Disney com a família. O que acontece? Quando ele percebeu o tamanho do benefício, no segundo ano da gestão, ele já começou a utilizar cartão. Então, se não utilizar cartão não é requisito para ficar de fora, mas se ele utilizar, o benefício é maior. Então, é um cliente que, para fazer sentido, você precisa fazer uma análise bem mais detalhada das viagens que ele quer fazer. A pessoa que não possui interesse em usar com milhas por alguma crença limitante, por achar que a esmola é demais, porque vou viajar sem gastar, vou pagar só taxa de embarque. Então, esse cliente cético, você pode mostrar para ele, garantir que é seguro, que está usando milhas próprias, é direto no programa da companhia aérea, é seguro, mas se ele está pé atrás, não faz sentido você forçar uma venda que vai ser desgastante para ele e para você. Um cliente que não aceita orientações, você fala que precisa mudar o cartão, ele não muda. Fala que é necessário fazer a assinatura prévia dos clubes e ele não está adepto a isso. É uma pessoa que não vai ter o benefício da gestão de milhas. Então não vai ser vantajoso isso. E a pessoa que não tem o perfil mínimo para bater a economia gerada. Se você vende a 6 mil o plano de gestão para até 2 viagens e ele vai economizar 5 mil, não é cliente para gestão de milhas.
que você deixe isso bem claro para ele e que você tenha isso claro para você. Nem todo mundo é cliente para gestão de milhas e tá tudo bem. Quanto mais rápido você entender isso e trazer isso com clareza para o seu discurso, mais confiança você vai ter. Tem clientes que você tá para fechar ali e precisando e você vê que ele realmente não é perfil, você fala para ele que não é perfil, prova para ele que ele não vai ser beneficiado. Essa pessoa, ela vai ser grata, ela vai confiar, ela vai te ter como referência, ela vai comprar outros produtos de você. Ela não é perfil para gestão, mas é perfil para viajar. E você vende a viagem para ele. Essa pessoa, ela vira um embaixador da sua marca. E ele te indica para todo mundo que ele conhece. E eu digo isso com propriedade porque eu tenho isso na minha agência. Você transforma a análise em proposta, conduzido de forma sutil com seu cliente. Até porque você está gerando valor, gerando credibilidade. Você, após fazer essa análise, você mostrar para ele o diagnóstico, o que ele está perdendo, o que ele está ganhando, o que ele pode ganhar, como que ele pode ter benefícios superiores ao que ele já tem ou que ele não tem. E no final você mostra, olha, eu trabalho com isso, eu faço esse gerenciamento completo, desde X a Y, entrego isso. E o trabalho ele funciona assim, você paga X, você já gera milhas no contrato, que paga parcelado em 12 vezes. É importante que você venda parcelado, porque o trabalho ele não é um trabalho mensal, que o cliente ele vai te pagar no mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, depois desistir. Ele é um trabalho anual, que a maior parte do seu trabalho, talvez a parte mais importante, ela é feita no início. Então não faz sentido o cliente no 6º mês, não, eu vou cancelar, não quero mais. Não, ele comprou algo de 1 ano e parcelou em 12 vezes. É esse o trabalho. Então você precisa ter essa clareza primeiro para você e depois para o seu cliente, para que fique tudo bem alinhado, que você deixe claro e alinhe as expectativas quanto ao contrato, tanto as suas quanto a dele, que não é um trabalho mensal, é um trabalho anual. Às vezes tem cliente que ele vai ficar o ano inteiro sem ver de fato o benefício do contrato. Lá no 10º mês ele tem um benefício gigantesco. Eu tive um caso assim recente, um cliente que foi ter o benefício no 10º mês de contrato, porque não tinha surgido nada efetivo para a viagem dele, nem ele tinha ainda confirmado as datas. Mas no 10º mês de contrato, a gente emitiu as viagens dele e ele economizou R$29 mil em passagens aéreas da viagem internacional que ele ia fazer. E tá tudo certo. Você só precisa manter essa expectativa alinhada com o cliente, manter ele informado, manter uma conversa ativa. Não espere que ele venha te procurar para saber o que está acontecendo. E formalize tudo. Formalize a proposta, tenha o seu modelo padrão, faça um contrato e deixe tudo claro e priorize o resultado e a qualidade do seu cliente. Conclusão. A gestão de milhas de sucesso, ela começa desde a captação, a abordagem consultiva, um diagnóstico estruturado, uma análise estratégica, o cliente adequado e tudo isso com transparência, honestidade, para que você gere credibilidade. Lembrando que para um negócio ser bom, ele tem que ser bom para todas as partes envolvidas. Tem que ser bom para o seu cliente e tem que ser bom para você. Então, aliando isso, tá tudo certo, não vai ter nenhum problema. Você vai ter clientes satisfeitos, viajando, renovando, economizando e te indicando. E esse é o propósito. Nos vemos na próxima aula.